Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, muito boa tarde, 12:03, seja bem-vindo. Eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos vê pelas redes sociais, no Instagram e também no Facebook. Eu te convido para curtir as nossas páginas na internet, ouvir os nossos podcasts na sua plataforma preferida e também acessar o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Participe fazendo perguntas aos nossos convidados, temos um número de WhatsApp à disposição de todos, é o 97401-2235, 97401-2235, o número de WhatsApp para suas mensagens para os nossos convidados de hoje. Eu os apresento a partir de agora. O Coronel PM, Roberto Alves dos Santos, advogado, psicólogo. Como vai, doutor? Como vai, Coronel Roberto Alves? Seja bem-vindo ao Gente que Fala. Tudo bem no nosso corona isolamento, mas nos atualizando, né, para nos mantermos fortes nesse momento em que passamos por um grande desafio. Um ótimo programa para todos. Também conosco o Dr. José Carlos Blatt, promotor de justiça, professor universitário. Promotor José Carlos Blatt, tudo bem? Seja bem-vindo ao Gente que Fala. Tudo bem? Boa tarde, Mauro, e a todos os ouvintes do Gente que Fala. Tudo bem com você? É um prazer estar aqui participando, né? Junto com os demais debatedores. Também com a gente... Ouviu? Sim. Também com a gente o Antônio Fernando Pinheiro Pedro, advogado, jornalista, editor da revista Ambiente Legal. Pedro, seja bem-vindo ao Gente que Fala. Muito obrigado aí. Vamos trabalhar agora com esse novo formato, não é verdade, Mauro? Eu estou muito contente de ver meus amigos aí do outro lado da linha. Temos que usar a criatividade, né, Pedro? Vamos atuar da melhor maneira possível. Vamos lá. Nosso primeiro tema de hoje. Passa de 700 mil o número de infecções pelo novo coronavírus e de 34 mil a quantidade de mortos em todo o mundo. No Brasil, pelos números apresentados atualmente, nós temos aqui 4.322 infectados e 141 mortos. Os Jogos Olímpicos e todos os eventos de grande porte foram adiados ou cancelados. Quase metade do planeta está sob quarentena e a pandemia segue avançando. Primeiramente, Pinheiro Pedro, quero conversar com você. Eu li alguns de seus textos, acompanhei alguns dos seus artigos. Você defende, neste momento, o Conselho da República, a reunião deste Conselho. É adequado a reunião desse Conselho? Em que momentos que isso poderia ser usado? Isso poderia ser lançado mão? O governo federal editou um decreto de calamidade pública, né? Portanto, esse decreto já foi aprovado pelo parlamento. Portanto, estamos num estado excepcional de enfrentamento a uma pandemia internacional. Mas para a instalação não seria necessário estado de sítio? Pois é, alguns entendem que o decreto de calamidade pública, né, deveria se estender agora para uma declaração de estado de sítio, né, porque a calamidade pública é uma das justificativas para o estado de emergência ou para o estado de sítio, que são as medidas previstas na Constituição Federal. Para o estado de emergência, o Conselho da República já foi convocado inúmeras vezes por quase todos os presidentes da República da década de 80 para cá, né? Inclusive o Michel Temer já convocou também o Conselho da República. Então não é novidade a convocação desse Conselho. É a oportunidade que nós temos de ver o nosso presidente, né, ouvindo os demais atores institucionais do Estado brasileiro. Não está se pedindo absolutamente nada institucional. Pelo contrário, o que a gente pede é que o presidente ouça os demais atores que compõem o Estado brasileiro.
Sim. Promotor José Carlos Blatt, que a gente mais acompanhou aí nos últimos dias, no final de semana, o debate sobre esse equilíbrio necessário para que seja tratado o problema sanitário que o país vive, mas também o problema da economia. Qual é o ponto de equilíbrio entre essas duas coisas? Ou seja, você cuidar da saúde das pessoas, mas também tomar cuidado em relação ao andamento da economia nesse momento. O senhor me ouve, doutor Blatt? Opa, desculpa que eu tive que me locomover. Sim. Opa, melhorou? Sim, sim. Agora, desculpa, eu tive que me locomover de uma sala aqui para outra. Sim. Conseguiu ouvir meu questionamento? Primeiro, não consegui, estava ruim. Você pode repetir? Desculpe, Mauro. O que a gente tem acompanhado aí nos últimos dias e no final de semana foi um debate bastante intenso a respeito do combate ao problema sanitário que nós vivemos sem afetar a economia. Qual seria o ponto de equilíbrio entre as duas coisas para que a gente cuide das pessoas e que a economia também não sinta os efeitos desse problema sanitário? Nós estamos na guerra do CPF contra o CNPJ, né? E, na verdade, nesse momento é priorizar as vidas. Eu acho que os serviços essenciais devem ser mantidos e a questão da economia agora, infelizmente, ela vai ter que ficar para um segundo plano. Porque se a gente permitir a abertura, mesmo que parcial, dos comércios e das atividades normais, nós teremos um crescimento, a curva de crescimento até o final de abril será enorme, e isso poderá levar, obviamente, a um estado ruinoso, de mais de 1 milhão de mortos, segundo as projeções. Então, infelizmente, é um momento em que deve pesar a questão da preservação das vidas, mantendo-se esta quarentena. É um esforço imenso, e depois buscar mecanismos para recuperar a economia, que não só do Brasil, mas do mundo inteiro está prejudicada. Então, eu vejo com muito cuidado essa questão da gente tentar preservar a economia, de um lado, em detrimento de quantos mortos. Essa é uma questão bastante difícil e acho que ninguém tem a fórmula secreta e correta para fazer essa adequação neste momento. Na verdade, até seguindo aí, até cumprimentando o meu irmão Blatt aí, que fazia tempo que a gente não se vê, agora em tempos de coronavírus, só assim, né? Agora, deixa eu falar uma coisa muito importante, até eu estou vendo o coronel agora aí também. Tudo bem? Bom, veja só, o Blatt tem razão nesse ponto, porque é o que a gente chama até em linguagem militar, o coronel que me corrija, tomar decisões difíceis é privilégio da patente, né? Então agora é o chefe do Estado brasileiro que precisa entender se ele vai adotar uma posição universalista, né? Ou seja, a defesa da vida para todos, independentemente de qualquer circunstância, né? Ou utilitarista, né? Nós temos que pensar também nas demais circunstâncias que atendem ao Estado brasileiro e aí assumir até mesmo o risco, né, de provocar baixas. Esta decisão compete ao chefe de Estado da nação, né? E é isso que eu acho que está faltando já há pelo menos 1 ou 2 semanas. Sair do discurso e determinar esse posicionamento por uma medida normativa, né? Uma medida provisória ou um decreto específico com referência às atividades econômicas e às medidas de prevenção. Isso ainda não saiu do gabinete da Presidência da República. E está todo mundo esperando, né? Eu, até aproveitando a deixa do comentário, muito bem colocado, que tem que ter comando. Em qualquer estrutura, se você quiser ter resultados salutares, você vai ter que ter comando, tem que ter uma estrutura. Hoje nós temos vários comandos, nós temos uma realidade no Brasil que é muito complexa, que nós somos um país-continente, que uma decisão majoritária de uma única entidade, de um único ator, ela não alcança os brasileiros de uma forma equânime. Nós temos realidades muito distintas. Se nós fôssemos dividir o Brasil hoje, territorialmente, São Paulo, Rio, com uma grande demanda de necessidade de atitudes mais emergenciais, mais fortes, e nós temos um Brasil que ainda tem uma realidade bastante diferente dessa. Agora, uma decisão de um governante sobre toda essa hegemonia, ela sempre vai trazer algum
algum desequilíbrio. Então nós temos essa realidade. E dentro da saúde que nós estamos falando, são dois tipos de saúdes importantes que nós temos que verificar. A saúde da pessoa e a saúde da economia. A saúde da economia afeta a saúde das pessoas. Então é como se eu quisesse fazer uma analogia. O que é mais importante para a sobrevivência humana? O ar ou a água? Se eu tivesse que escolher imediatamente, o ar seria fundamental, porque com 1 minuto sem ar eu já estaria na falência da minha própria vida. Eu levaria 2, 3 dias sem água, 4 dias, dependendo da necessidade para sobreviver. Mas vai chegar uma hora que eu preciso de água também. Então não dá como para prescindir hoje, até porque nós temos uma realidade que está se falando muito, e tem muitos especialistas, felizmente, que nos trazem muitas informações para que possamos ter uma ideia geral do que acontece. Nós temos uma ideia que o nosso pico vai acontecer agora em abril. O nosso pico vai acontecer no inverno. A gripe nasceu para ser... Hipócrates já falava em 412 a.C., todo inverno traz a gripe. Então imagine o que vai acontecer conosco daqui a alguns meses, em junho, quando o inverno começa, que é o momento mais complexo para a nossa saúde dentro desse contexto. Se a gente faz agora, a partir de então, toda essa demanda de isolamento, como é que a gente vai fazer no período em que as pessoas deveriam sim estar mais isoladas? Então não é uma medida simples, todos os especialistas têm o seu foco de atenção, o médico fala da sua área, o economista fala da sua área, e o brasileiro, de uma forma geral, é o maior especialista de todos, fala em todos os cenários. Nós somos leigos em determinados conceitos, mas temos o bom senso como regra central. Aquilo que é inevitável, não há como prescindir de água e de ar. Nós vamos precisar dos dois. Não dá para prescindir só da preservação da saúde, esquecendo que a saúde econômica vai nos afetar gravemente. Não são as empresas, são os seres humanos que vão deixar de ter a possibilidade de estar inclusos socialmente. Hoje o sistema de saúde não nos alcança mais. A grande faixa da população brasileira não tem acesso à rede particular, só à rede pública. A rede pública já vem com desgastes e com deficiências. Nós trocamos hospitais por estádios há muito tempo. Então nós temos que pensar muito seriamente e não dar só simplesmente opiniões. Devemos isolar. Primeiro que, nesse processo, começaria pelo distanciamento, quarentena para quem tivesse contato com alguém contaminado e isolamento para quem tivesse sinalização da doença. E aí nós estamos tratando a ideia geral como se todo mundo tivesse em isolamento, todo mundo já estivesse acometido da doença. Então é muito precário o que nós vivemos hoje, não temos similares na história, mas não podemos ser precipitados. Não são decisões majoritárias, unilaterais, que vão resolver nosso problema nesse momento. Eu concordo com o coronel. É isso mesmo. E é complexo. E decisões complexas exigem ações complexas. Por isso eu reforço a necessidade de se fazer uma reunião do Conselho da República, de que o presidente obtenha os painéis prospectivos, né, com todas as medições com referência aos impactos produzidos pela doença, né? E isso é algo que eu tenho notícias, ainda não foi demandado sequer à Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência. Então, o que estamos pedindo é que isso venha a ocorrer, quer dizer, que a gente saia desta polarização política e parta para uma ação mais proativa e conjunta. Nós estamos vendo aí um trabalho excepcional do Ministério da Saúde, fantástico, e estamos vendo um trabalho muito forte do Ministério da Economia. Mas nós ainda temos que trabalhar ou demandar Secretaria de Assuntos Estratégicos, Ministério da Cidadania, Ministério da Justiça, né, e todo o setor de defesa trabalhista, né, porque há fábricas que estão demitindo em massa, né, há necessidade de medidas de proteção de empregos, né, e há necessidade de que essas ações econômicas se prestem a justamente segurar as folhas de pagamento, né. Então, eu acho que esta coordenação é mais do que necessária, nunca foi tão necessária agora uma liderança do que neste momento. Pinheiro Pedro, o que é mais importante agora? Uma visão técnica ou uma visão política? Porque a convocação do Conselho da República, que reúne o presidente Bolsonaro, reúne o vice-presidente, o Hamilton Mourão, os presidentes das casas, da Câmara e do Senado, são inúmeros atores, mas atores políticos.
que discutiriam a situação. São várias vozes políticas. O que é mais importante? Uma discussão técnica ou política dessa questão? Não, a importância agora é justamente o corpo político do país, né, assumir a vontade de lidar com as questões técnicas postas sobre a mesa. Né? Como disse muito bem o coronel, nós temos ali uma questão de lidar com a pandemia, temos uma série de ações que têm que ser adotadas de prevenção, né, e até mesmo de tratamento. Temos aí a instalação, inclusive, de hospitais de campanha, ou o que seja, mas nós temos também uma certa demanda econômica que precisa ser posta sobre a mesa, de que como esse atendimento irá se dar, de que maneira que serão permitidas as flexibilizações para as atividades econômicas. Tudo isso demanda vontade política. Então, é muito importante, neste momento, que este Conselho se reúna para que haja um discurso harmônico entre os poderes, inclusive com o judiciário, para que o carro possa andar numa só direção. Bom, pessoal, olha, após visitar diversos pontos de Brasília no fim de semana, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que estuda editar um decreto liberando o retorno às atividades de trabalhadores formais e informais que precisam, as palavras do presidente Bolsonaro, levar sustento para casa, deixando o isolamento recomendado por autoridades sanitárias. Um dia antes, na sexta-feira, a Justiça acatou o pedido do Ministério Público Federal e ordenou à União suspender a campanha O Brasil Não Pode Parar, que prega o fim do isolamento social e a reabertura do comércio. Coronel Roberto Alves, o presidente estuda esse decreto que suspenderia, digamos assim, todas as medidas relacionadas ao isolamento. Isso teria um efeito sobre tudo que está acontecendo nos estados? Uma decisão então, Mauro, eu vou até reforçar o que eu penso a respeito. A questão do distanciamento, dessa cultura de distanciamento entre as pessoas, ela já está arraigada, não depende de decreto, não depende de deliberação de governo. As pessoas já se colocam, as de bom senso, que é a maioria, no seu distanciamento, fazendo a sua saneabilidade, sua profilaxia, sua limpeza natural, quando chega em casa, quando sai de casa. Por quê? Porque nós temos um semi-isolamento. Grande parte da economia, ou parte importante da economia, supermercados, farmácias e outras redes de realização social, elas estão em funcionamento. Essas pessoas não estão imunes da doença, mas estão fazendo a sua atividade normal. De que forma? Você vai no supermercado, existe todo um isolamento daquele prestador de serviço, existe a necessidade do uso do álcool gel, distanciamento entre as pessoas. Então, essa orientação ela já está arraigada, ela precisa continuar, ela não vai parar no final de abril por uma determinação legal. Acabou a quarentena. Não vai, até porque a nomenclatura está errada. A quarentena não é de 40 dias, seria de 14 dias. As ideias de 14 dias para quem teve contato com alguém que possivelmente tem a doença. Então, nós confundimos tudo e o que nós não podemos hoje nos privar é de continuar a vida. De que forma? De uma forma diferente. Antigamente, até esse momento, as pessoas não ligavam muito para a saneabilidade das mãos, não ligavam muito para algumas iniciativas importantes de saúde pública. Hoje, nós não vamos tirar mais da sociedade a necessidade de evitar determinadas atividades promíscuas, aglomeração de pessoas. O distanciamento não permite aglomeração de pessoas, ou seja, eventos e tudo mais. Agora, trabalho, efetividade, cada estrutura é responsável. Coloque a distanciamento dos profissionais que vão trabalhar, coloque a condição de que ele possa trabalhar com segurança, como os hospitais estão fazendo, como as polícias estão fazendo, como toda essa rede que nos fornece condições de vida, porque você sai para ir até o mercado. Você sai para ir até a farmácia. Então, semi-isolamento serve para... vai diminuir. Diminuir por quanto tempo e até quando? O nosso inverno ainda vai chegar. Eu concordo que as medidas devem ser... Hoje, a atribuição, a determinação é de um governante, ou de alguns governantes, mas a responsabilidade é de todos. O cidadão sabe o que pode e o que deve fazer, e se não fizer, tem a lei. A lei não permite que qualquer pessoa faça o que bem quiser nesse momento. Se ela colocar em risco de contágio outra pessoa, ela responde legalmente, civilmente e administrativamente. Se as pessoas não se posicionarem com a sua responsabilidade, nenhum ato do governo vai dar certo.
porque nós estamos em isolamento, mas estamos proibidos de sair de casa. Eu posso sair a hora que eu quiser. Ah, não, mas vou prender velhinho na rua. Mentira, ninguém pode prender ninguém na rua sem que lhe dê uma motivação legal. Então nós precisamos criar uma cultura que já está sendo constituída, das pessoas manterem a sua distância, mas não perderem a realidade. Nós não temos, nenhum país do mundo tem condição de suprir a falta de trabalho por 1 mês, 2 meses, 3 meses, não tem. E o nosso pico vai chegar no inverno, por isso que a vacinação contra o H1N1 e outras influenzas já começou agora, porque o nosso grande problema, Brasil, e nós temos que pensar Brasil, cada país tem sua realidade, não dá para fazer comparações, pensar no Brasil, o Brasil vai ter o seu problema de gripe em junho, ou a partir de junho, ou próximo disso, junho, julho, agosto, até quando nós vamos ficar em isolamento total, a economia totalmente escancarada? Não existe isso, nenhuma possibilidade. Sabe o que vai acontecer? Se nós nos mantivermos assim, isolados por mais 1 mês, quando liberar a boiada, é quando nós vamos ter o maior problema de saúde pública, porque o vírus adora temperaturas baixas, úmidas, e o cenário que ele vai encontrar com o nosso inverno. Então, todas as pessoas que estão falando com muito coração, muita emoção, esquecem da razão. A razão é primordial em qualquer cenário, e nesse principalmente. Hoje, todo brasileiro é um especialista, infelizmente. Antes era futebol, religião e qualquer outra asneira. Agora é de saúde pública. Agora é o vírus. A pessoa se acha que tem que falar, está errado, o governador está errado, o presidente está errado. O presidente errado de que forma? Ele quer manter a saúde pensando no Brasil para frente, não no Brasil em 1 mês, 40 dias. Se nós não nos entendermos, por isso que juntar os atores hoje seria fundamental, para que essa dissonância de posicionamentos acabasse. A partir daí ninguém ia falar mais que o presidente do Senado, o presidente da Câmara não concorda com o presidente da República. Muito pelo contrário, houve um consenso e a decisão foi deliberada. A partir daí ninguém questiona. E se questionar não tem validade, credibilidade. É assim que eu penso. Não, é isso. Precisa acabar com esse ping-pong, não é verdade, Coronel? Tem que acabar com esse ping-pong, Roberto, né? Claro. Então, claro. É fundamental. Junta todo mundo na sala e fala, olha, como é que é? Agora, ou vamos tomar decisão A, B ou C. Eu vou dar um exemplo de hoje pela manhã, né? Eu tive que pôr o meu pai em risco, é um homem de 90 anos, eu também já tenho mais de 60, saímos ambos para ir no banco para poder fazer alguns pagamentos. Os boletos vencem, né? E acontece o seguinte, o meu pai é um indivíduo analógico, né? Portanto, ele foi no banco. Aí, no meio do caminho, nós ouvindo o jornal da manhã, né? Está lá a notícia no Rio de Janeiro de que, a partir de hoje, a Prefeitura do Rio proibiu que maiores de 60 anos entrassem em agências bancárias. Meu Deus do céu! Justamente aqueles que mais necessitam do apoio de uma agência para resolver os seus problemas ficam proibidos de entrarem numa agência bancária. Quer dizer, esse tipo de medida é completamente distoante de qualquer lógica, né? E está pululando o Brasil afora. Mais uma vez, a necessidade de ter uma orientação federal em relação a esses procedimentos. Pedro, é por isso que o presidente Bolsonaro fala em decreto contra essas medidas tomadas pelo isolamento nos diversos âmbitos, seja nos governos estaduais ou nas prefeituras. Agora, um decreto como esse vai para o Congresso Nacional, tem que ser aprovado pela Câmara dos Deputados, ou rejeitado por um decreto legislativo. Como é que anda, na sua avaliação, a relação entre executivo e legislativo para essa questão, para a tomada de decisão sobre essa questão? Veja, voltamos justamente à pergunta inicial. É necessário reunir um Conselho da República, porque não se trata de discutir mais, de ter a interlocução com os poderes, né? É necessário que todos decidam, né? Primeiro, eu não sei se ele vai baixar um decreto presidencial que pode ser judicializado, como tem sido os demais, né? Ele baixa o decreto hoje e o Supremo Tribunal Federal modifica ali adiante, ou ele vai baixar uma medida provisória. Esta sim tem que ser remetida ao Congresso Nacional. Isso tudo tem que ser decidido pelo Conselho da República. É por isso que é importante que esses atores todos não fiquem em seus gabinetes e se reúnam, ainda que seja virtualmente. O Conselho pode se dar como nós estamos fazendo aqui, né? Todos conversando e chegando ao denominador comum. Urge isso.
Se nós não fizermos isso esta semana, nós vamos ter um caos, porque esta campanha do tipo o Brasil não pode parar, ou a campanha o Brasil deve parar, né, vai levar à desobediência civil. Caos, né? Desobediência civil não atende a ninguém, só atende a quem interessa ao caos. O promotor Blatt nos ouve? Está na sala? Não consigo ver a imagem dele aqui, não sei se ele está com a gente nesse momento. No momento não, Mauro. Tá. Eu acho que ele está despachando, eu estou ouvindo aqui. Ele dizia ele está na que... sala da promotoria, né? Ele não paga, né? Não, ele dizia antes da nossa conexão aqui que ele está na universidade, ele está lá envolvido num trabalho de preparação de aulas para ensino à distância. Né? Pior ainda, então. Agora, ainda nessa questão, para a gente fechar esse tópico, o Pinheiro Pedro, mas um decreto do presidente Bolsonaro pode ser barrado por um decreto legislativo? Não, pode acontecer. O decreto legislativo ele só se justificaria agora na omissão do executivo. Por isso que eu volto a falar. Ontem o presidente informou à imprensa de que hoje ele baixaria um decreto. Eu estou aguardando ansiosamente o decreto presidencial. Nós precisamos de uma orientação federal no que tange à fórmula de afastamento social e aos critérios para isolamento. Isso é competência do presidente da República neste regime de calamidade pública já autorizado, né? Agora, ele precisa baixar esse decreto. Agora, a forma como ele vai baixar, se é ouvindo o Conselho de Governo, se é não ouvindo ninguém, é o risco político que ele vai correr, né? Agora, precisa baixar. Se não tiver uma orientação normativa, o que nós podemos ter nos próximos dias é desobediência civil, é desautorização dos chefes dos estados. E isso fere o regime federativo. Isso é muito ruim para o Estado democrático de direito. Agora sim, o promotor Blatt acho que já está conosco, eu já vejo ele aqui, a imagem. Tudo bem aí, doutor Blatt, consegue falar agora? Tudo bem? Vocês estão Sim. ouvindo? Sim, estamos ouvindo. A sua avaliação sobre essa possibilidade do presidente Bolsonaro baixar um decreto contra as medidas de isolamento que estão sendo tomadas nos estados e nos municípios? Infelizmente, este assunto está virando um assunto político-partidário. Eu acho que as vidas e a situação de caos que o Brasil está vivendo teria que ser superado por todos, como foi dito pelo Pinheiro Pedro, pelo Coronel. Eu estou muito preocupado em verificar que as pessoas estão disputando se eu fecho, se eu abro, se eu minimizo os efeitos através das entrevistas. Eu acho o seguinte, está na hora dos políticos saírem do circuito, nomearem um conselho de notáveis, pessoas que conhecem efetivamente a questão tecnicamente para decidir. Não há mais espaço para discussão entre a Câmara, Senado, o STF, o presidente da República, governadores e prefeitos, ficarem fazendo cada um o que quer. Como disse o Pinheiro Pedro, no Rio tomaram uma medida que viola o direito de ir e vir e ficar das pessoas. Então que se decrete imediatamente o estado de sítio, o toque de recolher para todos, ou então que se nomeie um corpo técnico para resolver essas questões. E o presidente Bolsonaro e as demais autoridades falar apenas aquilo que os técnicos recomendarem. Por favor. Existe um risco para a sociedade, promotor Blatt, em relação a um poder excessivo do Estado em relação aos direitos das pessoas, por exemplo, de ir e vir? Olha, o que está acontecendo com esse coronavírus é um fenômeno extraordinário sobre outro aspecto. Né? Primeiro, a tecnologia. Segundo, as pessoas estão voltando para suas famílias. Terceiro, que as pessoas estão percebendo que elas estão precisando cada vez menos do Estado. Então, cabe aqui um alerta aos senhores governantes que essa situação de um fechar e outro abrir, etc.,
vai levar ao caos e à ingovernabilidade e vão mexer os pilares da República. Seguindo aqui com o próximo tema do programa Gente que Fala, associações de profissionais da saúde divulgaram ontem quase 5.000 denúncias contra hospitais públicos e privados de todos os estados do país. São apelos de médicos, enfermeiros e profissionais de saúde com medo, trabalhando sem os equipamentos de proteção individual, os EPIs, que são essenciais para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. Os relatos vão da falta de materiais básicos de higiene até a proibição do uso desses equipamentos de proteção individual para não gerar pânico nos hospitais. Sua avaliação, Coronel Roberto Alves, sobre essas denúncias? Então, na realidade, as denúncias são ratificações do que vem acontecendo, até porque nós não nos preparamos, nós nunca estivemos preparados para uma realidade como a que estamos vivendo, nem economicamente, nem em relação à saúde. Os médicos, os especialistas, eles se contradizem sobre o mesmo assunto, para você ver que não existe uma hegemonia sequer da área técnica. Uns acreditam de uma forma, outros de outra. E o que aconteceu pela falta de cenário ideal, projetado e programado, organizado? Falou-se, olha, agora o problema é de saúde pública. Saúde pública, eu não tenho direcionamento, eu vou comprar máscaras, vou comprar luva, vou comprar hidroxicloroquina. Por quê? Porque falou que é bom, que precisa, é fundamental, a população correu atrás. O que aconteceu, faltou para o profissional de saúde. Então nós temos falta do equipamento. O que aconteceu com o álcool gel? Uma loucura, uma debandada. Teve pessoas levando caixas em detrimento daquele que queria um. Então nós mostramos o que nós somos, mostramos que realmente, sem comando, nós vamos virar uma balbúrdia total, desenfreada, que gera o pânico, e o pânico é uma doença. É importante que a sociedade entenda que o pânico é uma doença e ela vai, infelizmente, proporcionar o acometimento de outras doenças. Já tem pessoas em processo depressivo, de transtornos bipolares, que não acreditam mais em que cenário seguir. Quando você tem um rumo a seguir, certo ou errado, mas você tem um rumo a seguir. E quando uma hora vai para frente, vai para a direita, vai para a esquerda, aí você perde o sentido, perde a noção, e aí você começa a criar uma reação em cadeia de pessoas desordenadas. É o que nós temos hoje. Por que falta material para a saúde? Porque o cidadão comum resolveu se antecipar e usar o que não precisava, o que não devia, o que não lhe faz bem. Todos os dias fala, não use a máscara se você não estiver contaminado, não use a máscara se você não for profissional de saúde. E você vai no mercado, todo mundo tem máscara. Todo mundo tem máscara. Então, é uma falta de informação. Enquanto nós estamos debatendo se deve ser de uma forma ou de outra, uma coisa é certeza, precisamos mudar o comportamento social. Isso não se tem dúvida, não é um decreto, é uma contingência do ser humano. Nós já estamos entendendo, precisamos fazer. Como fazer? Aí sim, o comandamento. Como fazer esse tipo de situação se tornar algo natural, porque a ordem simplesmente por existir, lei simplesmente por existir, não quer dizer que vai chegar no signatário. As pessoas descumprem naturalmente. Então nós precisamos, nesse momento, ter uma hegemonia nacional. O que eu quero? Quero saúde, quero economia, quero bem-estar. Enquanto isso, nós estamos vendo o quê? Degladiações internas, grupos se degladiando, as pessoas não se entendendo por posicionamentos distintos, e isso faz com que o caos social seja o pior dos males que nós teremos pela frente, porque o caos não se reorganiza com ordem, o caos não se reorganiza com medidas singelas, se vai demandar uma gama de outras atitudes que não vão ser de um governante, da própria população. Daqui a pouco vai ter manifestação pró e contra, vai ter gente na rua dizendo panelaço, gente do céu, panelaço não resolve nada, mas tem pessoas que acreditam que o seu posicionamento vai dar certo. Então esse momento é de reflexão, é de pensar. Nós temos a única oportunidade, talvez da minha vida com certeza, e de muitos aqui, de estar em família compulsoriamente. Não toda a família, mas pelo menos na sua entidade mais próxima. E tem gente reclamando. Para ver como não há medida salutar por determinação. Você fica em casa, não quero ficar em casa. Você fica na rua, não quero ficar na rua. O ser humano é sempre contra, né? Eu vejo que hoje nós precisamos de harmonia, como o próprio Pinheiro falou. Harmonia, gente, harmonia. Nós vamos ter, hoje, todos os dias, morrem 15, talvez agora tenha diminuído, mas é uma realidade, 15 dias, a cada dia morrem 15 pessoas por desnutrição no Brasil.
Isso é uma calamidade. 15 pessoas morrem por desnutrição. Então veja que o coronavírus, ele praticamente escondeu realidades muito piores que nós temos a viver. O nosso isolamento num lugar, por exemplo, uma comunidade precária, que as pessoas moram em 12 no mesmo cômodo de 1 metro por 1,5 metro, ela não foi modificada por uma determinação do governador. Continua lá. Como é que você isola um idoso de 11 pessoas que moram no mesmo lugar? Então, só lei, só determinação burocrática não adianta. Esse momento é de conscientização, é de bom senso. Promotor Blatt, por que falta material para a saúde? E a gente tem que levar em consideração também que a vida está seguindo normalmente. As pessoas estão tendo outros problemas de saúde, tem gente precisando socorro a qualquer momento. E se a situação já chegou a esse ponto, essas pessoas que estão precisando de atendimento emergencial para outros problemas que estão acontecendo, também tudo isso fica comprometido, né? Eu queria ver as estatísticas relacionadas às mortes decorrentes das outras doenças, até por conta que as pessoas estão deixando de ir aos hospitais com pânico. A exemplo do que o coronel falou, né, faço a minha culpa, né? O governo pediu para que os EPIs ficassem para os profissionais da saúde. Eu tenho 56 anos, tenho asma, sou paciente oncológico e, desculpa, vou usar máscara tantas quantas vezes forem necessárias. E que o governo se vire para arrumar essas máscaras para o pessoal da saúde. Estou falando individualmente. Esse é o sentimento do brasileiro, que está desinformado, está perdido, está aí nesse joguete político desnecessário, sem saber ao certo o que fazer, e enquanto os políticos tentam, de uma maneira assim ridícula, buscar louros para as suas plataformas partidárias, para os seus projetos pessoais de poder. Eu aqui na universidade, juntamente com o reitor e os demais diretores, vamos fazer agora um convênio com a Secretaria de Assuntos Penitenciários, que já está providenciando aqui em São Paulo a fabricação de máscaras, mas tudo isso é insuficiente. O que as pessoas precisam entender é que esta pandemia ela é muito ruim sobre o seguinte aspecto: mata muitas pessoas num curto período. E se a gente vê estatisticamente, depois com relação às demais doenças ou epidemias ou vírus, ela mata proporcionalmente igual, só que num período muito curto. E todos nós estamos despreparados. Governo estadual, municipal, federal despreparado. Nós, pessoas da população completamente despreparados. O pessoal da saúde pública também despreparado. Enfim, é realmente uma situação muito ruim. Desculpa, pessoal, mas não está vazando nenhum som daqui não, tá? Eu estou sozinho numa sala. Sim, agora, doutor Blatt, a sua situação é o exemplo da consciência. O senhor é um paciente oncológico, como destacou, um paciente asmático, já mais próximo dos 60, dos 50, está com 56. Então, neste caso, cada situação é uma situação, né? Sim. O uso da máscara passa a ser perfeitamente indicado, e o que acho que falamos, a questão da consciência das pessoas que estão saudáveis, que não estão no grupo de risco e que não teriam a necessidade de correr atrás desses equipamentos e vindo faltar para a saúde. Essa eu acho que é a questão da consciência. É que, infelizmente, também, pelo pânico, eu já vi isso, inclusive com alguns professores nossos, né? Terem sintomas que, na verdade, surgem psicologicamente. O cara não está resfriado nem nada. Ele começa a ficar, assim, num estado de psicose. Não sei. Quase que uma neurose, né? Uma neurose total. Mas é isso que o pânico cria, doutor Blatt. É justamente essa sensação de medo, de desespero, de não ter saída, que causa no cérebro reações. Nós vamos provocar a produção de
de determinados hormônios, os neurotransmissores vão ter reações diante de um fato que não existe, mas você cria. E o cérebro humano, ele é reativo nesse sentido. Então nós vamos ter que, num primeiro momento, nos acuar, num segundo momento, nos esconder. E isso é muito ruim para a saúde emocional. E hoje, para ter o equilíbrio racional, nós precisamos ter uma saúde emocional. Por isso que eu concordo quando o presidente fala, não podemos ter pânico. Não podemos ter pânico. Tem que ter o quê? Precaução, tem que ter bom senso, mas pânico não acrescenta nesse processo. Ele só destrói. Ele é muito destrutivo. A falta de informações é tão ruim como o excesso de informações das quais nós não sabemos nem a credibilidade. Engenheiro Pedro, por que falta material para a saúde? Bom, falta material para a saúde porque a situação é absolutamente excepcional, né? Nós temos que pensar que por mais que você vá se preparar, você não tem condição de se preparar para uma pandemia cujos números variam de acordo com o dia da semana, né? Nós temos um vírus que já se modificou 12 mil vezes desde quando foi identificado entre dezembro e janeiro deste ano. Veja só, 12 mil vezes. É um vírus que já está na sua 19ª cepa, né? Por isso que é o Covid-19. Né? Ele, a cada modificação, ele traz uma novidade, do tipo possibilidade de reinfecção, né? Possibilidade de destruir ou estressar o sistema imunológico para atacar mais tarde, né? É o caso que o coronel colocou, de repente, na mudança de temperatura no inverno, muita gente acabar ficando gripada, né? sem tendo sido infectado agora. Né? Então, há uma série de comportamentos que ainda estão sendo analisados pelas autoridades médicas no mundo todo. Né? Por outro lado, a capacidade desse vírus é exatamente essa. Ele não tem alta letalidade, mas ele tem uma capacidade justamente de estressar e até mesmo colapsar o sistema de atendimento médico dos países. Né? E aí sim pode causar letalidade porque os equipamentos não serão suficientes para todos. O problema que o Brasil está sofrendo é o problema que quase todos os países do mundo estão sofrendo. Talvez os Estados Unidos seja o país com a melhor condição de atendimento, né? Porque ali eles têm um preparo maior. Né? Mas vamos ser sinceros, o Brasil enfrentou muito bem esse início de pandemia. Viu? Nós estamos com uma curva muito abaixo da prevista, até mesmo pela Organização Mundial de Saúde, para o próprio Brasil. Viu? As previsões do impacto eram muito mais pessimistas e não estão se realizando justamente pela capacidade que as autoridades médicas têm de antecipar e prevenir. Nós estamos, sim, trabalhando muito bem aqui no país com as autoridades médicas e com as autoridades públicas estaduais orientadas. O que está faltando? Faltando agora uma definição federal. Pessoal, antes daqui do nosso próximo tema, eu vou ler aqui uma mensagem do Ministério da Saúde, justamente a campanha nacional de prevenção ao coronavírus. Como a China foi um dos países mais afetados pelo novo coronavírus, muitos brasileiros têm dúvida sobre o risco de infecção a partir da compra de produtos produzidos pelos asiáticos. Há quem diga até que o plástico bolha, vindo de lá, oferece riscos por ser inflado com ar chinês. Afinal, um produto que vem da China oferece o risco de contágio do novo coronavírus? Quem responde é o infectologista Vercelay Júnior. Segundo o infectologista, os poucos estudos que a gente fez da sobrevivência do vírus mostram que ele pode viver de 3 a 10 horas em uma superfície. Considerando que você está trazendo um objeto da China, o tempo médio de viagem, mesmo de avião, ultrapassa 10 horas. Então, a chance de o vírus chegar realmente vivo através de um objeto é praticamente nula. Não existe essa possibilidade hoje, afirma o infectologista Vercelay Júnior.
Para reduzir o risco de contrair para reduzir o risco de contrair ou transmitir o coronavírus, o Ministério da Saúde orienta o isolamento domiciliar com uma medida mais eficaz. E, além disso, lavar as mãos com água e sabão ao menos 5 vezes por dia, evitar tocar os olhos, nariz e boca com as mãos sujas e limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência, de preferência com álcool gel. E para mais informações, acesse saude.gov.br/coronavírus. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Aí, portanto, a mensagem do Ministério da Saúde dentro dessa campanha nacional de prevenção ao coronavírus. Olha, minha gente, a polícia investiga um boato espalhado no WhatsApp de que seria decretado toque de recolher no estado de São Paulo por causa da pandemia do Covid-19. O inquérito foi instaurado após o advogado Fernando José da Costa, em nome do governador João Dória, ter apresentado notícia crime sobre mensagem de áudio divulgada por uma mulher chamada Vitória Thomas. Coronel Roberto Alves dos Santos. Existem muitos outros golpes que estão sendo aplicados por conta do coronavírus. Fake news, enfim, é uma enormidade, não? Infelizmente, os oportunistas, os cybercriminosos, eles se aproveitam desses eventos, de notícias impactantes, para conseguirem o êxito naquilo que eles fazem no seu dia a dia, a sua atividade principal. Nós temos vários golpes, inclusive, eles aproveitam, por exemplo, existe um projeto de lei do governo que precisa ser aprovado pelo Congresso, que vai liberar uma determinada quantia, R$200, R$400, para cada cidadão em condição de informalidade, ou um microempresário com uma determinada renda. Isso ainda, claro que já existe um posicionamento, sim, do governo, de liberar uma determinada verba para atender essa camada da população significativa, mas isso ainda vai ter que ser aprovado no Congresso. O que tem acontecido? As pessoas têm recebido pelo WhatsApp, principalmente, informações fakes, vinculadas pelo Ministério ou por qualquer órgão federal, dizendo para ele fazer um cadastro, para ele preencher rapidamente, porque não vai ter dinheiro para todo mundo, e a pessoa sai desesperada. Para ter ideia, em 2 dias, 2 milhões de brasileiros fizeram cadastros. Então, assim, é complexo demais, nós não temos esse controle, o cybercrime já vem sendo implantado há muito tempo. As pessoas têm que entender, nenhum órgão estatal, municipal ou federal vai mandar uma comunicação para você solicitando dados. Banco não vai solicitar dados, ninguém vai solicitar dados. Se você receber qualquer informação por qualquer meio, por qualquer mídia social, solicitando seus dados para que você faça um cadastro, para receber benesses, para receber álcool gel em casa gratuitamente, para receber mercadorias gratuitamente, é mentira, é fake. Nenhum órgão de credibilidade faz esse contato, pois não? Existe um telefone, um WhatsApp do Ministério da Saúde para denúncias. Isso foi até importante. O prefixo 61, lá de Brasília, o telefone é o 99-289-4640, 99-289-4640. Você tem esse WhatsApp justamente do Ministério da Saúde. Esse WhatsApp, esse meio de comunicação, ele esclarece o que é realidade na orientação coronavírus e o que é fake. Então, se você tiver qualquer dúvida, só que o Ministério, eles não vão mandar mensagem para você, ele vai responder a sua mensagem, ou seja, ele vai ser reativo e não proativo. Não aceite, se esse número puder ser vinculado, marcado, é bom que cada um dos nossos espectadores tenham. O prefixo 61. Aqui, coronel. Vamos lá. Compartilhando aqui novamente o número, olha. Olha lá, isso. Prefixo 61 de Brasília, 99. Tá aí para você, 289-4640. É importante que você tenha. Esse é de fé pública. Esse WhatsApp é o que vai te dar informações com credibilidade. Agora, de uma forma geral, não faça cadastro em nenhum órgão, seja público ou privado, oferecendo qualquer benesse ou vantagem econômica, ou produtos com valores abaixo do mercado. Não existe. Hoje, com a economia claudicante, ninguém vai te dar nada. Muito pelo contrário, se alguém puder, vai tirar de você. Então, existe simplesmente uma receita básica. Não atenda nenhuma demanda que seja vinda de fora para dentro. O seu celular não vai receber nenhuma benesse nesse sentido.
Promotor Blatt, é muita situação chegando para atrapalhar ainda mais tudo que já está difícil, né? É difícil o combate de fake news nesse momento, não? Ainda mais que agora todos nós estamos no mundo virtual. Precisamos, na verdade, filtrar. De que maneira? Se a gente ouve, por exemplo, o programa Gente que Fala Todos os Dias, onde há extrema credibilidade, vamos ouvir o que falam os debatedores, as notícias que são ali veiculadas, os jornais que nós normalmente folhamos diariamente, os canais oficiais, os meios de comunicação, embora muitos estejam contaminados, há maior probabilidade de filtrar as notícias. Agora, em rede social, está impossível. Cada hora é uma coisa diferente. Fazer gargarejo com vinagre, enfim, simpatia para coronavírus, que borracheiro morreu e foi colocado na estatística, e daí para frente. Essa foi a pior, hein, promotor? Essa do borracheiro foi demais. E assim, estão fazendo, além do coronavírus, né, estão transformando nossos ouvidos em pinico. E transformando a população, deixando ela cada vez mais em pânico, teorias da conspiração. Eu acho que a gente precisa ter um pouquinho mais de tranquilidade. A partir do coronavírus, a população vai começar a ter mais senso crítico, em especial nos grupos de WhatsApp, redes sociais, etc., para verificar o que é certo e o que é errado. Então, vamos com muita calma nessa hora. Pedro, qual é a lição que nós vamos tirar de tudo isso, que a sociedade brasileira vai tirar de tudo isso, no que tange a questão das fake news? Saber exatamente, ler aquilo que está recebendo e evitar compartilhamento, se não for feita uma boa checagem daquela informação. Olha, o que eu tenho observado assim claramente, né, claramente nas conversas em redes sociais e tudo. Primeiro, determinadas imagens estão derretendo, né? Eu administro aí 2 grupos grandes, né, de WhatsApp, envolvendo inclusive autoridades, tudo. Algumas personalidades estão derretendo. O fato de você não saber lidar com o conflito o torna menor do que ele, né? Esta crise exige grandeza, né? E o que se observa aí, o que já foi dito tanto pelo Blatt quanto pelo Coronel, é que, infelizmente, algumas autoridades políticas estão usando o sistema para poder fazer disputa eleitoral. Estão adiantando o calendário eleitoral para dentro de uma pandemia, né? E isso está ficando muito evidente. E, olha, afeta a direita e a esquerda, né? A outra questão também muito clara é justamente a desmoralização deste debate polarizado entre esquerdistas e direitistas, né? Essa discussão sobre a origem comunista do vírus, né? Essa discussão de teoria da conspiração, essas questões estressaram sobremaneira as redes. Ninguém aguenta ouvir mais. E o que é pior, toda vez que se tenta desenvolver algum debate sério, vem esses memes, vem essas discussões, elas são repetidas, vem em ondas, né? O tal do médico que foi interrompido pela CNN, o sujeito que é combatido e que é perseguido o tempo todo pela mídia, é o caso dos petistas. Tem gente que está trazendo para o ano de 2020 fatos de 2018, 2016, até a Dilma já apareceu no meio do coronavírus. Então, isso estressa e as pessoas têm discernimento. Nós podemos confiar no discernimento das pessoas, principalmente quem está plugado em rede social, tem discernimento, né? E o que nós estamos vendo é que muita gente está perdendo a credibilidade sem perceber, né? Na hora que for fazer uso dela, não vai ter, né? É essa a minha conclusão. Pedro, aproveitando que você está com a palavra, vamos aqui caminhando para o encerramento do Gente que Fala de hoje. Sua mensagem final e o que é que fica de tudo isso, da nossa discussão.
Olha, para mim é sempre um prazer estar no Gente que Fala. É muito interessante agora poder cumprimentar virtualmente os nossos amigos, né? O Coronel Roberto, que a gente já teve o prazer de ter estado antes aí nesse mesmo programa, né? O meu irmãozão, né, Blatt, que eu não vejo há um tempo. Nós estamos nos devendo aí um chopp juntos, né? Vamos ver se a gente socializa depois disso, né? E você, Mauro, né, pela incrível capacidade de ter podido determinar esse debate aí virtualmente. Viu? Parabéns a todos e vamos nos manter calmos, né, e atentos à orientação das autoridades de saúde. Obrigado pela gentileza, obrigado pelas palavras. Coronel Roberto Alves, sua palavra final. Bom, primeiro, agradecendo as palavras do Pinheiro, a participação do Dr. Blatt, a sua condução no programa, mas essencialmente, a maior barreira para esse vírus, para qualquer vírus ou bactéria, é a saúde, é o seu sistema imunológico. E a saúde mental é fundamental para a saúde física, mens sana in corpore sano. Um corpo são, mente sã, corpo são. Então, se nós temos que fazer algo agora imediatamente, é nos mantermos fortes mentalmente, é não estarmos contaminados por essa série de desinformações, é a pessoa parar para fazer a sua reflexão, sua respiração correta, porque o sistema imunológico é a maior barreira desse e de qualquer outro vírus que ainda virão, vários virão. Então, tenha isso em consciência. Faça sua profilaxia natural, lavar as mãos, gente. Deveria ser o hábito mais saudável. Eu faço isso desde que eu existo. Lavo o rosto, lavo as mãos em qualquer lugar que eu esteja. Passar álcool gel. Isso não sai mais da sociedade. Até porque, olha só, tem doenças como a tuberculose, que você também pega de contato pessoa para pessoa, contágio por espirro, por tosse, que mata 1,5 milhão de pessoas por ano. Então tem outras doenças cujas atitudes que nós tomamos agora serão evitadas também, a própria gripe ou H1N1. Então faça de você a sua base mais sólida, não entre nessa conspiração de informações, pode, não pode, fecha, não se isole, o mundo não é de isolamento, nós já saímos das cavernas, agora é de participação, mesmo à distância, mas de participação. Desejo a todos um ótimo dia. E durante a nossa transmissão aqui, eu caí em algum momento, acabei voltando para a sala, tomara que não tenha sido um vírus, né? Promotor Blatt, sua palavra final. Bom, agradecer mais uma vez o convite, mandar meu abração para o Fausto Camunha, para a Zenilda, para você, Mauro, para meus queridos irmãos, Pedro, saudade de tê-lo pessoalmente, de dar um abraço, hoje a gente está proibido, né? Mas vamos ver se a gente toma pelo menos um chopp virtual. Vamos lá. Ao coronel. Enfim, obrigado, eu acho o seguinte, para reflexão, desejo que todos continuem respirando fundo, literalmente. Muito obrigado pela presença de todos, pela gentileza de nos atender, pelas palavras dirigidas aqui a mim também, a toda a equipe. O Antônio Fernando Pinheiro Pedro, editor da revista Ambiente Legal, advogado e jornalista, o Coronel PM Roberto Alves dos Santos, advogado e psicólogo, e também o Dr. José Carlos Blatt, promotor de justiça e professor universitário. E também DJ, hein? DJ. Também DJ. Uma festa virtual. Na mesa de som hoje com a gente o Fabiano Souza, na apresentação eu, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvata, direção-geral do Gente que Fala do jornalista Fausto Camunha, e do outro lado do rádio, do outro lado da internet, você ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência, pela companhia, tchau, até amanhã.